parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Adoro-vos, divino Jesus, vivo e presente na Eucaristia, tesouro inesgotável dos dons celestes, fonte universal de onde o bem, a luz, as virtudes, a felicidade, a bênção, a perfeição e tudo o que há de mais puro, belo e santo emanam e difunde-se na Igreja e nas almas. São Pedro Julião. Podemos dizer que foi na adoração eucarística que nasceu o movimento Aliança de Misericórdia. Quando os nossos fundadores se sentiram impulsionados à fundação da Aliança, tiveram dúvida se era mesmo realmente a vontade de Deus. E foi também através da adoração que o querer de Deus foi confirmado. Até hoje, a cada virada de ano, a Aliança de Misericórdia celebra o seu aniversário adorando aquele que nos chamou. O Padre João Henrique, fundador da Aliança, celebra com os padres, missionários e amigos, na virada de cada ano, a Santa Missa em ação de graça pela fundação do movimento, que nasceu diante da Eucaristia. Para o sacerdote, adorar é silenciar-se para ouvir o querer de Deus. Por isso, junto à presidência da Aliança, ele propôs como direcionamento para todo o movimento em 2022 o lema Adorar no Espírito para evangelizar com poder. O grande segredo da vida espiritual, a maioria das pessoas não sabe disto. O primeiro mandamento é, todo mundo diz, amarás o Senhor teu Deus. Não, o primeiro mandamento é escuta Israel. O Senhor é teu Deus e o Senhor é um. O primeiro mandamento da nossa vida espiritual é poder escutar o Senhor. Então, direcionamento espiritual, na verdade, é uma voz que nós escutamos em oração, direcionamento que Deus nos dá em oração, um relacionamento que é pessoal e comunitário, porque a escuta sempre tem que ser também comunitária. E durante vários momentos de oração sentimos isso, adorar no Espírito para evangelizar com poder, adorar no Espírito. O que é então um direcionamento? É uma graça que Deus nos dá neste ano. É como se o Espírito Santo dissesse, eu quero levantar um exército de adoradores no Espírito e na verdade. E a palavra de Deus diz em João que já chegou a hora, é agora. E me tocava muito esta coisa, é agora. Deus quer suscitar realmente um exército de adoradores no Espírito e na verdade. Porque é um tempo em que nós precisamos realmente assumir esta vocação. Um tempo que nunca, talvez como hoje, a igreja, o mundo precisa de oração, porque é tempo de grande batalha espiritual. Tempo de pandemia, tempo de crise social, de crise econômica. E nós sabemos que as batalhas são vencidas pela adoração. Se nós temos a coragem de escutar a voz do Senhor e não nos mundanizar, não querer nos conformar, como diz Paulo, com este mundo, nós vamos agradar também no mundo, porque no mundo tem uma sede incrível de Deus. Nós vamos na Cracolândia, nós vemos um povo que parece perdido, quando vê a presença da igreja, a presença do Santíssimo, aí sente desejo de pedir bênção, de sair daquele inferno, como eles dizem, desta prisão sem muros. É só a presença do Senhor que muda a vida, que muda a história da humanidade. Ainda mais a Aliança, que trabalha com esta realidade, que é muito desafiadora, né? Nós vivemos uma contínua batalha espiritual. Não é só tirar um povo da rua, lá é batalha. Batalha contínua, luta, crise do um, do outro, falta de dinheiro, dificuldade de todo tipo. Mas esta perseverança na adoração que torna os missionários capazes de perseverança na vocação. Padre Isaac é missionário da Aliança e faz parte da Fraternidade dos Adoradores. Para o sacerdote, adorar o Cristo Eucarístico é configurar-se a Ele, crescer em intimidade, amor e liberdade, para também amar os que o Senhor apresenta
como irmãos e alvos da missão. Bom, falar da importância, sobretudo da adoração dentro do nosso carisma, é uma coisa que realmente atrai o meu coração, principalmente porque dentro do carisma faço parte da fraternidade dos adoradores, que é realmente assim, aquela fraternidade que se volta para a adoração. Mas uma vez fazendo a missão em um dos lugares onde nós estamos, lá na favela do Moinho, uma pessoa perguntava a Deus, uma pessoa religiosa de uma outra comunidade, perguntava a Deus por que a aliança de misericórdia é tão audaciosa para evangelizar, para ir a lugares tão difíceis. Diz ela que na oração Deus respondeu a ela porque eles adoram. Sem dúvida, adorar significa configurar-se também ao Senhor e Ele vai como que nos conduzindo a se comportar, a ir, a falar, a estar, estando com Ele, também levar essa presença a outras pessoas. Então nós somos chamados a ser testemunhos da misericórdia, nós recebemos sobretudo esta graça de configurar-se a Cristo a partir daquilo que nós adoramos a presença do Senhor. Bom, a adoração, ela é um ato justamente de você engrandecer, de você reconhecer, reverenciar. E assim você pode viver a adoração rezando na sua casa, você pode viver num momento de adoração realmente ali no silêncio do seu coração. Mas nós temos uma coisa especial, que isso aqui é uma riqueza que nós não vamos encontrar em lugar nenhum, a não ser na Igreja Católica, que é a presença real de Jesus na Eucaristia. E aí você, podendo adorar a Deus, reverenciá-lo, e você sabendo que Ele está presente nos nossos sacrários, vale a pena ir na igreja. Vale a pena encontrar um lugar dedicado a Ele, com a sua presença realmente física ali. Por isso, não dá para perder essa oportunidade de estar nesta presença. A adoração diária ela vai transformando justamente a nossa vida, porque, como diz vários santos, vão dizer isso, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Então, à medida que você vai fazendo a experiência de estar ali com o Senhor, ali você percebe uma paz, né? Esses dias, um pequenino, um adolescente de 12 anos, estava acompanha a gente nas adorações, ele disse assim, é muito bom estar com Jesus, porque eu sinto dentro de mim uma alegria e uma paz. É justamente porque Deus, quando nós vamos nos aproximando dEle, vamos ali colocando-se na presença dEle, Ele que é generoso, tantas vezes faz o nosso coração se conformar a Ele. E assim nós vamos encontrando nele a paz, o recolhimento, a paciência, que vai mudando, vai transfigurando a nossa vida nele e tornando-se testemunho também dessa presença. Padre Rodrigo Elias acredita que um avivamento no espírito está para acontecer e que Deus quer suscitar um povo novo. O sacerdote afirma que adorar Jesus na Eucaristia é o caminho para que isso possa acontecer, pois é na adoração que muitos milagres e curas acontecem. Aonde tem a expressão, o movimento da Aliança de Misericórdia, tem adoração eucarística. A Aliança de Misericórdia, quando nós vamos ouvir o nosso fundador falar, Padre João Henrique, ela nasce da adoração eucarística. Então, o oratório eucarístico, nesse sentido, ele vem ser essa resposta, porque o sonho do coração dos fundadores é a adoração perpétua, porque sem adoração nós não temos força para continuar a missão. O crescimento da busca do ser humano, do cristão, católico, apostólico, romano, sobretudo, para adorar Jesus eucarístico, nós percebemos que ele foi acontecendo de um modo muito profundo, sobretudo durante a pandemia, quando nas lives de madrugada, Deus foi levantando homens e mulheres com o rosário na mão, adoração, que fechando as portas das igrejas, o povo sentiu falta de estar na presença eucarística do nosso Deus. E a live foi sustentando por um período, mas agora que se pode vir na igreja, estar presencialmente, então nós vamos vendo que essa busca vai crescendo incessantemente. Já se tinha muito isso nos encontros de cerco de Jericó, tarde de louvor, onde tinha um momento com o Santíssimo, o povo bem ali vivia sua experiência. Agora percebemos o crescimento de uma busca, sobretudo individual, para estar com Jesus no silêncio, adorando a Ele. Um pastor evangélico se aproximou do nosso fundador, o Padre Henrique, porque, segundo ele, Deus deu uma revelação que vai acontecer na história da humanidade um dos maiores avivamentos que o mundo ainda não viu.
E Deus revelou no coração desse pastor que o avivamento vai vir da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque aqui no Santo Sacrifício da Santa Missa, onde está o coração eucarístico de Jesus, do Cordeiro, é que Deus vai derramar esse novo tempo para a história da humanidade. É por isso até que ele tem se aproximado, orado pelos padres. Porque onde tem padre, tem Eucaristia. Onde tem Eucaristia, tem adoração. Onde tem adoração, tem Deus preparando um exército mariano de adoradores eucarísticos, levantando um povo novo para adorar o Senhor, clamar ao Senhor, para que venha de fato esse novo céu, essa nova terra, esse despertamento para a santidade, quebrantamento de coração. E algo particular que o Senhor diz é lágrimas nos olhos, quebrantamento de coração com Pentecostes e misericórdia, joelhos dobrados, alma em adoração. Esses são os eleitos dos últimos tempos que Deus está suscitando para preparar um povo novo, a humanidade, para receber um fogo de avivamento do Brasil para as nações. E nós somos testemunhas disso. Adorar no Espírito para evangelizar no poder. Temos percebido no coração do fundador, sobretudo, um risco que nós corremos. A aliança cresceu muito, graças a Deus. Mas se não voltarmos sempre ao princípio, adorar Jesus Eucarístico na potência do Espírito Santo, que é a nossa palavra constitutiva, ungidos e enviados, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, uma vez que eu me volto de todo o coração, de toda a alma, para que ele costuma dizer ao longo dos anos, ensina isso para nós, nessa fornalha ardente, Jesus abraça o meu coração e como do meu seio transborda um rio de fogo para a humanidade. Por isso, adorar no Espírito, porque é na força da adoração, aliás, é na adoração eucarística que eu me encontro com a misericórdia de Deus e me torno testemunha da misericórdia. É na adoração eucarística que eu tenho a força, como Elias não tinha força para caminhar mais, mas pela força desse pão, caminhou 40 dias e 40 noites, para eu manter firme o meu propósito em Deus, a minha caminhada também. Assim você que me escuta, as famílias, a vida religiosa, a vida da aliança também, de modo específico. Então, adorando Jesus Eucarístico, Deus nos dará a sabedoria e a ousadia e a intrepidez para anunciarmos a misericórdia de Deus, evangelizando para transformar a miséria do homem pela misericórdia de Deus. Parte de nós. Participe com a Aliança de Misericórdia do itinerário quaresmal com auxílio dos santos, um retiro espiritual conduzido pelo Padre Isaac Madureira, que nos ajudará a viver um profundo caminho de conversão em preparação à Páscoa. Será online durante todo o período da Quaresma, na rede social Osana. Saiba mais em misericordia.com.br. Parte de nós. Na Carta Testamento, escrita por nossos fundadores e também presente nos nossos estatutos, encontramos o seguinte: sejamos sempre contemplativos em ação. Nunca perdemos a centralidade da Eucaristia, cume e fonte da nossa existência, na fidelidade à missa e à adoração diária, para que, alimentando-nos dela e adorando o pão do céu, nos tornemos pão para a fome do mundo. O Oratório Eucarístico Nossa Senhora da Boa Morte é um local especial, onde a aliança não apenas vive essa verdade, mas propaga para todo o mundo. Pois, como diz nosso querido Monsenhor Jonas Abib, quem não adorar, não vai aguentar. O Oratório Eucarístico Nossa Senhora da Boa Morte está situado no centro da capital paulista, próximo ao metrô da Sé, e conta com adoração perpétua. A igreja é um respiro para muitas pessoas que circulam nessa região e têm a oportunidade de estarem com Jesus Eucarístico. O Padre Rodrigo é o reitor do oratório e tem alguns testemunhos que nos mostram que Jesus sempre responde às nossas orações. Olha, falar do que eu escuto, da experiência
De cada senhora que aqui vem, jovem, que vem para estar com Jesus Eucarístico, para adorar a Ele, tem muitos testemunhos, mas vou partilhar alguns com vocês. Um jovem estava em crise vocacional, ele é ligado a uma certa comunidade. Ele veio um dia que adorar, estava no princípio de depressão também, e ele veio para estar com Jesus, que sabia que ali estava a força dele, que Deus iria falar com ele. Entrou um senhor, aparentemente, parecia um irmão em situação de rua, que é uma casa da Aliança Misericórdia, nós acolhemos a todos. Resumindo a história, que ela é grande. Esse irmão começou a conversar com ele, contou uma história de Francisco de Assis, que mexeu muito com ele também, e foi embora. No que ele saiu, esse jovem que estava falando, nossa, Deus falou comigo. Ele saiu correndo atrás, na hora que ele saiu, estava o guarda ali, falou, cadê o rapaz saiu aqui agora? Falou, não saiu ninguém aqui. Ele veio adorar Jesus, e Jesus concretamente entrou na igreja e falou com ele, para ele não ter dúvida, que quando ele precisa, Deus responde. Uma das coisas que me impressiona muito, escutando e observando também, é que tem muitas senhoras que vêm adorar aqui de madrugada, algumas que vêm durante o dia também, aqui no Oratório Eucarístico, Nossa Senhora da Morte, vêm de longe. Como eu estou me lembrando de uma pessoa nesse momento, que a mãe é doente, a família passa diversas situações, mas ela fala, se eu não estiver aqui toda terça-feira, das 13 às 15 horas, eu não consigo ajudar minha família, porque é na adoração eucarística que vem a força para eu ser força de Deus para os meus que estão doentes na minha casa. O casal Tiago e Érica viveu muito tempo longe de Deus, mas a conversão do Tiago trouxe um novo sentimento à sua vida, renovando seu matrimônio e curando sua esposa do vício do álcool. Hoje, ambos fazem parte do Ministério de Pregação da Arquidiocese de Goiânia, e a maior felicidade deles é percorrer o Brasil, mostrando com suas vidas esse Deus que vem em socorro de nossas misérias com a sua misericórdia. Nossa vida antes do amor de Deus, antes de ter essa experiência com Jesus Eucarístico, era um matrimônio frustrado, né? Nós não tínhamos o sacramento do matrimônio, era um casamento de traição, bebedeiras, né? De violência psicológica, verbais e físicas também. E aí, quando eu tive a minha experiência com Deus, Jesus transformou minha história. E minha esposa foi para Portugal, ficou 2 anos. Aí nesse período entra Deus me transformando a minha história mesmo. E aí eu começo a rezar, minha esposa volta. E a gente experimenta o perdão, casa na igreja, e hoje a gente viaja por vários lugares do Brasil, anunciando o nome de Jesus, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa história. O que nos sustenta é como vai dizer a própria doutrina da igreja, no Catecismo, no parágrafo 2096, a adoração. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Sem adoração não tem como sustentar família, matrimônio, ministério. Sem adoração não tem como sustentar a igreja. A adoração, ela facilita toda a entrega de perdão. Porque quando nós estamos diante de Deus, a gente rasga as nossas misérias, o nosso temperamento, o descontrole, muitas das vezes emocional. Mas como estamos diante de Jesus e reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, o diálogo se torna mais fácil. É mais prazeroso. Por quê? Porque mergulhamos na misericórdia de Deus, que alcança as nossas misérias e nos une através do amor. Hoje, com toda certeza, de uma ex-alcoólatra a uma filha abençoada de Deus, através da oração, eu consigo renunciar todo o desejo, toda a vontade de voltar a beber. E tudo isso se aconteceu, esse processo de conversão, através da adoração do meu esposo. Eu sou fruto de uma conversão vencida pelo batismo do Espírito através da pregação do meu esposo. Ele pregando num retiro de jovens, eu fui batizada e ali o Senhor me resgatou, me amou, me salvou e hoje eu sou uma mulher livre do vício do álcool. Entrego a minha vida a Deus e adorá-lo incansavelmente. Como o Monsenhor diz, quem não adorar não vai aguentar. A transformação, sem dúvida, acontece com nós, né? Eu me lembro muitas vezes de ser muito inquieto para rezar, não conseguia ficar naquela presença, não conseguia como que me concentrar.
E eu lembro que muitas vezes eu comecei a entrar na igreja e a ajoelhar-se. E foi interessante porque o ato de ajoelhar, que é um ato típico, né, da adoração, aquele pequeno ato começou a mudar também aquilo que estava dentro. E depois, quando nós começamos a colocar os nossos olhos em Cristo, começamos a perceber que Ele, lá na Eucaristia, passa por muitos sofrimentos parecidos conosco. E a gente começa a reclamar menos, porque se a gente muitas vezes se sente abandonado, quantas vezes Ele é abandonado no sacrário? Se muitas vezes, né, a gente se sente dividido, partido, mas quantas vezes Ele se partiu, se dividiu, vamos dizer assim, na sua presença ali, no sentido de quebrar a Eucaristia, mas Ele se deu totalmente, embora partido, Ele se deu totalmente. Então, quantas vezes meu coração dividido, partido, eu preciso me doar totalmente para uma pessoa que vem me pedir uma oração, que vem pedir uma intenção de missa. Então, aqueles momentos de adoração vai nos ensinando a amar. Então, acho que Deus vai transformando, mas falta muito também para ser transformado. Então, peço sempre ajuda aí. A cada dia é uma nova surpresa, mas o essencial é estar diante de Deus, saber que hoje a minha presença é um consolo para o coração eucarístico de Jesus. O sentimento é algo extraordinário. É amor mesmo, não é nem sentimento, é uma decisão de amar Jesus na Eucaristia. Ele é a nossa vida, Ele é a minha vida. Eu não me imagino longe de Jesus Eucarístico. E não conseguiria manter-me firme na vocação e não ter força na evangelização se Ele não viver em mim, se Ele não agir em mim, se Ele não comunicar em mim a graça que Ele mesmo me dá ao chamar-me. O ato de adorar a Deus na Eucaristia é entender que sem Ele não somos nada. Ele é o Rei que desceu do seu trono para estar e viver conosco. E quem recorre à sua misericórdia não fica sem resposta. No Oratório Eucarístico Nossa Senhora da Boa Morte, em São Paulo, temos adoração perpétua, 24 horas, e você é o nosso convidado a participar. O endereço está aqui na descrição do vídeo. Você não é inscrito ainda no nosso canal? Faça isso agora mesmo. E ative também as notificações. Compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Que a graça de Deus venha sobre nós, sobre a sua vida, intenções e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.